O que vou lhes contar hoje desafia a lógica dos homens, mas confirma a justiça do céu. No final desta história, aquele que foi chamado de maldito pelos vizinhos se tornará o homem mais próspero daquela região, enquanto os que riram dele estarão batendo à sua porta, implorando por um punhado de sementes. O sol ainda não havia vencido a neblina da Serra da Mantiqueira quando o velho Samuel, de 64 anos, curvou as costas pela primeira vez no dia. Samuel não era um homem de grandes posses, mas de grandes silêncios. Suas mãos eram como cascas de árvore, grossas, escuras e marcadas por cicatrizes que contavam histórias que sua boca se recusava a proferir. Ele vivia em um sítio que o povoado chamava de o Chão de Ferro, um pedaço de terra onde até o mato tinha dificuldade de vingar. Enquanto a vila inteira celebrava as colheitas fartas das terras baixas, Samuel estava lá, no alto do morro, movendo pedras, sozinho, sem trator, sem ajudantes, apenas com uma enxada gasta e uma fé que ninguém conseguia enxergar. O paradoxo era cruel. Quanto mais Samuel trabalhava, mais a sua terra parecia morrer. Mas o que ninguém sabia, e o que você descobrirá em instantes, é que Deus não estava castigando Samuel. Ele estava, na verdade, escondendo um tesouro sob a aparência de uma maldição. Ninguém imaginava que aquela poeira seca, que subia aos olhos de Samuel e o fazia chorar ao fim do dia, seria o exato componente que salvaria a vida de todos aqueles que hoje o desprezavam. Samuel era um homem de pouca estatura, mas de um olhar que parecia enxergar através das pessoas. Usava sempre a mesma camisa de brim desbotada e um chapéu de palha que já vira invernos demais. Ele vivia com sua neta, a pequena Lúcia, de 8 anos, órfã de pai e mãe. Lúcia era o seu objeto de valor emocional, o único motivo pelo qual Samuel ainda não havia entregado os pontos. Vô, por que o senhor não aceita a oferta do Coronel Braga? Perguntou a menina enquanto dividiam um prato de polenta com queijo, a única refeição do dia. Ele disse que nos dá uma casa na vila e o senhor não precisa mais mexer com pedra. Samuel olhou para as mãos da neta, depois para o horizonte escuro lá fora. O Coronel Braga era o dono das terras vizinhas, um homem que media o valor da alma pelo tamanho da conta bancária. Ele queria as terras de Samuel, não para plantar, mas para expandir seu pasto. Já havia feito 3 ofertas tentadoras, cada uma maior que a anterior. Lúcia, minha pequena, a voz de Samuel era um sussurro firme. O coronel compra o que o homem constrói, mas ele não tem ouro suficiente para comprar o que Deus prometeu. A terra que o Pai me deu é um altar, e no altar a gente não faz negócio, a gente faz sacrifício. Na vila, o julgamento era unânime. No bar do Tião, as risadas ecoavam sempre que o nome de Samuel surgia. O velho enlouqueceu de vez, dizia um agricultor, exibindo suas sacas de milho. Enquanto a gente colhe o ouro da terra, ele colhe calo e poeira. A fé dele é cega, Tião. Deus não paga quem trabalha em silêncio. Deus paga quem planta onde a água chega. Samuel passava pela estrada de terra e ouvia os murmúrios. Não respondia. Se alguém perguntasse como ia a vida, ele apenas dizia: a semente está ouvindo o que o céu diz, não o que a terra reclama. Então veio o ano da grande seca. Primeiro, as fontes das terras baixas começaram a minguar. O milho dos vizinhos, que antes era orgulho, começou a amarelar antes do tempo. Depois veio a praga.
Uma nuvem de gafanhotos, como nunca se vira naquelas bandas, devastou os campos verdes do Coronel Braga e de todos os outros. Em semanas, a riqueza da vila se transformou em pó. Mas para Samuel, a tragédia parecia ser pessoal e mais profunda. Uma tempestade de granizo, isolada apenas no topo do seu morro, destruiu o pouco que ele havia conseguido plantar para o sustento da casa. As pedras de gelo rasgaram o telhado de sua pequena choupana e esmagaram as últimas mudas de hortaliças. Samuel caiu de joelhos no barro frio. Lúcia chorava lá dentro, com medo do barulho. O Coronel Braga passou por ali, rindo de dentro de sua caminhonete protegida. Viu, Samuel? Seu Deus te abandonou. Sua terra agora não tem nem planta, nem água, nem teto. Desista. Amanhã venho buscar a escritura por metade do preço de antes. Aquela foi a noite mais escura da alma de Samuel. Ele sentiu o peso dos seus 64 anos. Suas pernas tremiam. Ele olhou para o céu e, pela primeira vez, as lágrimas não eram de cansaço, eram de agonia. Senhor, eu trabalhei em silêncio. Eu aguentei a zombaria. Eu não vendi o que o Senhor me deu. Por que o chicote agora? Ele começou a cavar. Não por propósito, mas por desespero, para drenar a água que inundava o casebre. Cada enxadada era um grito mudo. Ele cavou até que a ferramenta bateu em algo duro. Não era pedra, era uma resistência diferente. Ele afastou a lama com as mãos sangrando. Debaixo da camada de chão de ferro, debaixo da poeira que todos desprezavam, ele encontrou uma argila acinzentada, quase azulada. No meio daquela seca que matava todo o gado da região, Samuel descobriu que o granizo e a enxurrada haviam aberto uma fenda. Daquela fenda começou a brotar um filete de água cristalina. Mas não era apenas água. Aquela argila que ele sempre considerou um estorvo era, na verdade, um tipo raríssimo de caulim puríssimo, usado para porcelanas finas e remédios. A maldição de sua terra pedregosa era apenas a armadura que Deus usou para proteger um lençol freático mineral profundo, o único que não secaria na crise. Enquanto a vila morria de sede e fome, a terra de Samuel sangrava vida e riqueza. Se você acredita que Deus está preparando algo grande para você no meio da sua dificuldade, escreva agora nos comentários: o meu silêncio é minha força. E se ainda não é inscrito, junte-se aos 5% que buscam sabedoria profunda todos os dias. 3 meses depois, o cenário era outro. O Coronel Braga, com as terras estéreis e o gado magro, teve que subir o morro a pé. Ele encontrou Samuel sentado em um banco de madeira novo, esculpido por ele mesmo, observando a neta Lúcia brincar perto de uma horta exuberante irrigada pela nova mina de água. Samuel! O coronel começou com o chapéu na mão, um gesto que nunca fizera antes. Eu vim pedir para comprar um pouco da sua água. E para saber se o senhor não quer um sócio para extrair essa argila que o governo disse que vale uma fortuna. Samuel levantou-se devagar. Não havia triunfo no seu olhar, apenas uma paz que constrangia o coronel. Coronel, a água não é minha, é de Deus. Pode levar o que precisar para o seu povo sem custo. Mas, sobre a sociedade, o meu sócio já resolveu tudo. Ele me pagou em silêncio, enquanto o Senhor me zombava em voz alta. Samuel chamou Lúcia e, caminhando pelo parreiral que agora começava a brotar, disse para a pequena: Lúcia, nunca se esqueça disso. Os homens aplaudem o que brilha rápido, mas Deus honra o que amadurece no escuro.
O trabalho que ninguém vê cria as raízes que ninguém arranca. A lição que fica para você que assistiu até aqui é simples. Não se apresse em julgar a terra seca da sua vida. Às vezes, Deus permite o granizo para quebrar a crosta que esconde o seu tesouro. Continue trabalhando, continue orando e, acima de tudo, continue em silêncio. Porque quando Deus decide pagar, Ele não usa moedas de homens. Ele usa bênçãos que o tempo não pode apagar. Que o Senhor abençoe sua jornada. Até a próxima história.